com tantos livros da Bíblia, como é que Vítor Armenteros se lembrou de utilizar o livro de Eclesiastes? Quantos é que já leram o livro de Eclesiastes de uma ponta à outra? Todos aqueles que têm mais de 35 anos não levantem as mãos. Quantos é que já leram o livro de Eclesiastes? Muito bem, não tenham medo, levantem, ao contrário, sejam corajosos. Esse era um desafio, porque Eclesiastes é ao mesmo tempo um livro estranho e um livro moderno, enigmático, mas ao mesmo tempo no questionamento que ele nos traz é um livro que se torna familiar. É um pouco aquilo que as nossas jovens cantavam há instantes. As questões da vida que são colocadas diante de nós. Mas há uma coisa que eu gosto imenso no livro de Eclesiastes, é que mesmo se ele procura trazer a cada um de nós o sentido da vida, às vezes com uma tonalidade, um sotaque tão negativo, ele deixa-nos a cada um de nós tirar as suas conclusões, nem sequer vai tentar entrar num argumentário. Ao contrário, ele deixa que nós possamos construir o sentido da nossa vida na descoberta daquilo que somos. E é engraçado que este livro vai estar no meio daquilo de um grupo de livros da Bíblia que se chama os livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e dos 3 livros do mesmo autor, ele vai estar ao meio. Completamente diferente dos outros. Neste grupo, Eclesiastes destaca-se, primeiro, pelo seu autor, mas pela forma como ele escreve. De maneira enigmática, às vezes casual, e encontramos um homem já numa fase bem entrada da sua vida, quase desligado do mundo, mas intensamente consciente do mundo em que vive. Os seus conselhos são alguns, mas são poucos. E o livro de Eclesiastes na história levou à formulação de diversos grupos de pensamento. Primeiro, uns de uma vida estética, porque tudo o resto não tem valor. Outros a descobrir que o mundo tem sentidos negativos e que a vida não traz recompensa. Mas a última tese que eu encontrei sobre o livro é que uma vida vivida sob a orientação de Deus vale a pena ser vivida na descoberta de todo o seu mistério. E é isso que eu gostaria de poder ver convosco durante esta semana. Numa discussão desinibida, aberta, onde podemos nos falar uns aos outros, no meio desta complexidade. Mas para o compreendermos, eu creio que nós necessitamos de ir para a história do seu próprio autor, no primeiro livro de Reis, onde nós vamos hoje nos centrar no capítulo 3. Ele começa o livro de Eclesiastes a dizer: eu, o pregador, fui rei sobre Israel e em Jerusalém. Ele está-se a identificar. Alguns utilizam o termo pregador, outros o termo professor. Tem a ver com a perspectiva de leitura que a palavra também nos permite fazer essa escolha. Ele faz uma declaração própria, pessoal, ele identifica-se imediatamente. E vamos neste primeiro capítulo encontrar 2 expressões base. A primeira é a expressão vaidade, capítulo 1, versículo 2, e a segunda é geração. Como é que ele pode começar, e ainda para mais estarmos a falar numa semana de oração de jovens, falar de vaidades? Vaidade de vaidades.
O que outras versões traduzem é sem sentido. E é engraçado que eu dei-me ao trabalho de contar, e no livro de Eclesiastes aparece 35 vezes este termo, mais do que em qualquer outro lugar das Escrituras. Ele quer apresentar aqui que a vida tem a sua fragilidade, que a vida não é um dado adquirido, que a vida não é definida, o sentido da vida não é definida por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou. Ela não é definida forçosamente por onde eu quero ir, mas por os valores que me levam a esse lado. E sabem uma coisa que eu encontrei? É que a palavra vaidade que aqui é utilizada pode ser traduzida também por vazio. Eu não sei. Eu sei que a vossa geração é diferente da minha. Mas muitas vezes, quando eu era bem mais jovem, muitas vezes eu sentia um vazio muito grande. E devo-vos confessar que ainda hoje, muitas vezes no final de um dia cheio de atividades, que começou às 5h30, 6 da manhã, chega ao fim do dia, e o sentimento que a vida passou no meio e entre as mãos. Mas que se nós olharmos para o texto no original, a raiz da palavra vaidade tem a mesma conotação da palavra ídolo. E para mim é interessante, porque a idolatria também é esse espaço vazio que permitimos que ele não seja criado ou preenchido por Deus, mas que ele seja preenchido pelo inimigo. E o segundo vocábulo deste capítulo 1 é geração. Geração que é definida num período de tempo, que move-se em círculos. E em todo o Antigo Testamento, muitas vezes, quando a noção de geração é falada, fala novamente de instabilidade. E nós podemos compreender isso ao olharmos para a história de Israel. Israel, a geração que passou do exílio para o deserto e que teve que se mover até se fixar. E mesmo aqui vai haver uma noção que leva ao percurso que nós temos que fazer nesta terra. Ela também pode-se referir noutras partes da Bíblia a geração perversa. Quer dizer, uma geração que se afastou de Deus. Deixem-me tentar explicar. Vocês conhecem aquelas gomas para dormir, que agora vê-se muito até nos supermercados. São gomas de melatonina. A melatonina é uma hormona natural que regula o ciclo do sono, mas não quer dizer que nos faça mesmo dormir. Mas nós ficamos ali com aquela sonolência, ficamos ali meios apáticos, assim um bocado que entorpecidos. Essa é a noção do pecado que nós vamos encontrar aqui. O pecado que na tua vida, na minha vida, tem esse efeito entorpecedor, de criar o vazio, o fosso que vai entre Deus e mim. Entre o sentido que eu quero dar à minha vida, que eu quero buscar para que ela possa levar-me para onde eu imaginei, para onde eu quero. Mas o autor do livro, ele fala de experiência vivida. E é aqui que eu quero ir convosco a 1 de Reis, no capítulo 2, a começar pelo versículo 26. 1 de Reis, capítulo 2, versículo 26. Ele diz assim: E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: Para Melote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte,
porém hoje te não matarei. Portanto, levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. É engraçado que se vocês lerem o capítulo 1 e o capítulo 2, vocês vão ler muitos textos desta maneira. Porque Salomão, mal foi entronizado, ele começou a ter ações de fazer uma certa limpeza à volta dele. David ainda estava vivo, mas quando David morreu, no capítulo seguinte, ele vai se desembaraçar de Adonias, não se preocupem com os nomes, e vai se desembaraçar, vocês viram, de Abitar o sacerdote, de Joabe, de Simei. Bom, mas afinal, Salomão, homem de sabedoria, começa a eliminar todos aqueles que lhe podiam fazer sombra. Mas tudo isso, nós podíamos dizer, aconteceu antes de ele conhecer a Deus, antes da grande conversão. Pois, mas lembram-se, vaidade, vazio, geração instável. Salomão tinha tantas desculpas. Tudo à sua volta era como se fosse uma espécie de um cabide para suspender os seus vazios, as suas instabilidades, para suspender as suas próprias escolhas, mesmo as negativas e em particular essa. Ele até podia dizer, mas eu só faço assim porque eu vi fazer. Eu vi o sacerdote agir desta maneira, eu vi o meu pai fazer assim, só faço assim porque foi o que me ensinaram. Pois, mas chega o momento na vida em que o cabide se parte e eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Eu não posso suspender mais nada nele. E tu vais ter que assumir as tuas escolhas e as suas consequências. Vejam comigo o momento alto de Salomão, agora no capítulo 3. E nós vamos ler no versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que quiseres que te dê. Deus vem ao encontro de Salomão através de um sonho. Bom, para já nós podemos compreender, Salomão estava a dormir, outra vez, entorpecido, vazio, estão a ver? Uma tendência, mas mesmo se era assim, Deus vem, porque nada melhor o representa do que o sono, esse vazio, Deus vem ao seu encontro. Tantas vezes nós vemos isso na Bíblia desde o começo. Deus que vem ao encontro, lá onde estás, nas circunstâncias mais surpreendentes, nas circunstâncias que são as tuas. Lembras-te? Adão e Eva escondia-se por trás de umas folhas de figueira e o Senhor veio ao seu encontro. Moisés escondeu-se no meio do deserto, quase a fugir, e o Senhor falou-lhe através de uma sarça, um arbusto que ardia, mas não se consumia. Pedro, nas bordas do lago, que enchia mesmo a sua cabeça para não pensar em mais nada, apenas na azáifama do mar. Mas o Senhor vem ao encontro dele no meio das redes e chamou-o. Zaqueu no topo de um sicomoro, que situação mais ridícula, no meio de uma multidão, aquele homem baixinho que sobe àquela árvore, e o Senhor podia olhar para tanta gente, mas foi unicamente para ele que ele olhou. Saulo, na estrada de Damasco. O Senhor conhecia-o tão bem que sabia que se ele falasse para ele de outra maneira, Saulo não ia ouvir. Foi preciso que ele lhe desse quase com muito carinho, com um taco de beisebol em cima, para que Saulo pudesse compreender. Mas aquilo que eu vos quero mostrar é que da mesma maneira que Salomão, todos estes personagens em situações de vida normal, da vida do dia a dia, o Senhor
quer se exprimir. Primeira lição: Deus ama-te como estás, mas porque Ele te ama de tal maneira profundo, Ele não te pode deixar no estado em que estás. Compreendes? Ele vem ao teu encontro, no meio da tua vida, mesmo nos momentos lá hoje, se tu te sentes entorpecido, se tu te sentes tolhido pelo pecado, pelos pesos da tua vida, pelas escolhas, ou simplesmente indiferente, lembra-te que mesmo o vazio tem esse efeito de poder abrir as portas a um encontro com o Senhor. Deus vem ao teu encontro, fala-te de maneira que tu possas compreender, na linguagem que é tua. Repara o versículo 6 e 7 de 1 de Reis, capítulo 3. De grande beneficência usaste tu com teu servo David, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, e guardaste esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Eu gosto muito desta expressão, porque é muito autêntica. Nem sei como sair, nem sei como entrar. Lembro-me quando era administrador aqui nesta união, e certamente vocês lembram-se, os mais antigos, do pastor Eduardo Teixeira, que era o meu presidente. Ele usava muito esta expressão. Em muitas situações que nós nos debatíamos, ele dizia: estou como Salomão, nem sei como entrar nem como sair. Deixa-me fazer um pequeno parênteses. Os vossos dirigentes vão-vos enviar para o vosso grupo WhatsApp os textos bíblicos e algumas outras instruções. Estejam atentos, é o único momento que vocês podem utilizar os vossos telemóveis, porque Deus não vai vos falar pelo telemóvel. A segunda lição. Afinal, se olhares para os outros com o mesmo olhar de Deus, inclusivamente para os teus pais, vais encontrar algo de positivo. Pois e tal, mas David foi adúltero. David foi um assassino. Não foi um bom exemplo para o jovem adventista que sou eu hoje, nos anos 2025. Pois, mas todos somos mais do que uma etiqueta ou do que um ato apenas. O sentido da vida de David, apesar de todo o percurso de altos e baixos, era um sentido de serviço a Deus e de um relacionamento próximo com Ele. E isso é alguma coisa que desde sempre me atraiu na Bíblia. Me atraiu no livro, porque eu não vou encontrar na Bíblia apenas histórias de sucesso. Eu vou encontrar os altos e baixos de cada um destes homens e mulheres que me servem de inspiração. E hoje, quando eu olho para os outros, eu tenho que olhar com o mesmo par de óculos que o Senhor olha. Como alguém que nas suas mãos tem um capital extraordinário para alguma coisa de fabuloso. Eu sei os pensamentos que tenho para ti. Quem é que completa? Ou então ainda em Isaías, tu, ó vermezinho de Jacó. Esta imagem é de tanta fragilidade, mas que de um poder extraordinário. Por quem eu dei tribos, por quem eu dei povos, porque tu tens valor aos meus olhos. 1 Samuel, no capítulo 16, vocês lembram-se perfeitamente desse encontro. Porém, o Senhor disse a Samuel, versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque tudo isso tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração.
E hoje, na busca do sentido da tua vida, o Senhor está a olhar para ti e quer preencher o teu coração. Paulo, e só apenas para vos mostrar que isto não é uma coisa do Antigo Testamento, isto tem a ver com toda a Bíblia. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Paulo está aqui a orar para que os cristãos tenham os olhos do entendimento abertos, que possam espiritualmente compreender aquilo que Deus tem na orientação da sua vida. Quando Salomão fez uma pausa e olhou pelo prisma de Deus, compreendeu o capital que ele tinha nas suas mãos, ele pôde encontrar sentido de vida e fez como seu pai, porque caminhou diante de Deus. Este, se calhar, era o epitáfio que eu preferia encontrar na minha tumba. Que sentido, que valorização, porque ele caminhou diante de Deus. Terceira lição: chega o momento em que tens de olhar para a frente e tens de olhar para a tua própria realidade. Não te podes esconder mais atrás dos outros, da igreja, do pastor. Eu lembro-me de numa igreja onde eu estive, não foi nesta, eu tive em muito mais igrejas. Aquela senhora dizia-me sempre: pastor, para mim é uma dificuldade vir à igreja porque os bancos são muito duros. Não há problemas. Eu trouxe-lhe uma almofada e a primeira coisa, todos os sábados que havia, a primeira coisa que eu fazia era entregar-lhe a almofada. O problema é que eu não conseguia entregar, porque mesmo com a almofada ela não vinha. Nós encontramos tantas desculpas, tantas coisas. Mas chega o momento que na realidade chama-se crescer. Chama-se ser responsável. Saúl, ele diz: porque eu ainda sou pequeno, não sei como sair nem como entrar. Mas mesmo na busca da saída e da entrada de situações, vira-te para Deus, aquele que tem o conhecimento do presente, do futuro. Aquele que se baseia no seu próprio amor por ti, para te poder entregar tudo. Como isso deve ter custado a Salomão, se confiar desta maneira, abrir o coração a Deus, em sinceridade total. Olha para mim, Senhor, olha para mim que não tenho nada de atrativo. Olha para mim que sou como sou, que me bato com os meus vazios, com a minha desorientação, que me bato com a minha busca de integridade. Olha para mim. Busca e encontra com os teus olhos de valorização aquilo que de bom existe. Há uma explicação popular que sugere que a palavra sinceridade vem da expressão latina sine cera, que quer dizer sem cera. Segundo esta versão, bonita que seja, os escultores romanos usavam cera para cobrir as imperfeições, para que os outros não vissem. Para que ao longe parecia que a pedra não tinha defeitos. É por isso que aqueles retoques, quando se encontravam ao calor do sol, ou até da sala onde ela se encontrava, começava-se a derreter. E começava-se a ver a perda da sinceridade. Com o tempo, o termo evoluiu e passou a significar honestidade, autenticidade no sentido das palavras. O verdadeiro sábio reconhece as suas limitações. Está sempre em busca do conhecimento. Compreendes? Tu e Deus, no momento de autenticidade, onde tu expões o íntimo do teu ser.
o âmago da minha alma. Colocar as perguntas certas, fazer silêncio para ouvir a voz de Deus no meio do agitar da nossa mente e das imagens que correm constantemente. Porque mesmo diante de Deus, despir-se dessa maneira não é fácil. Mas se tens a certeza que Ele te recebe de braços abertos e tal como estás, tudo isso torna mais fácil de nos apresentarmos perante Ele. Quarta lição, deixa que Deus influencie o teu caminho. Dá espaço para que Ele te oriente. Salomão compreendeu isso na sua juventude. Tive a oportunidade de visitar o mosteiro de Taizé. E estávamos num grupo. Eu devo reconhecer que eu tenho alguma dificuldade com a contemplação. E ali era um silêncio absoluto. E o monge que dirigia aquele momento de quase introspeção, chegou ali, leu um texto bíblico e disse-nos assim: agora vocês vão começar por 15 minutos de reflexão e silêncio. 3 minutos depois, parecia que era uma eternidade. E um olhava para o outro, mexia no relógio e já não sabia o que pensar, o que pensar mais. Ele voltou e quando voltou a ler o mesmo texto bíblico e disse: agora meditem nele e orem durante 3 horas. Deixa que Deus influencie o teu caminho. Dá espaço a que Deus te fale, te oriente. E isso não é fácil. Salomão compreendeu isso bem na sua juventude. Versículo 9, ele diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido, Pai. O texto original, sabem o que quer dizer? A melhor tradução seria um coração que ouve, um coração que escuta. A sabedoria consiste em estar pronto para ouvir todos os lados, antes de tomar as decisões entre o bem e o mal. A capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado é pedra angular da sabedoria bíblica. E continua hoje a ser a primeira e maior necessidade do homem, um coração que ouve, um coração compreensivo, que possa entender os seus próprios problemas, as suas próprias necessidades, mas ao mesmo tempo possa compreender os outros e a vontade de Deus. Eu creio que nenhuma definição define melhor, passa a redundância dessa essência da sabedoria nas palavras que Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quinta lição: Deus vai sempre além das tuas melhores e mais visionárias expectativas. Salomão, nós já ouvimos, pediu entendimento. Deus deu-lhe um coração preenchido. Diz as Escrituras, sabedoria como ninguém, riqueza para ele e para o seu povo. Diz que isso o tornou tão famoso que de longe vinham ao seu encontro. Por isso, sabedoria em si já é muito, mas não ficou por aqui. Deus vai muito mais longe. Versículo 14, ele diz: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, também prolongarei os teus dias. Não é novidade. E não é uma promessa única a Salomão. É um constato que atravessa as gerações, que atravessa os tempos e que chega até nós. Mesmo nos mandamentos de Deus, ele faz essa promessa: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. É como uma espécie de repetição. E honrar os teus pais os teus pais, teu pai e tua mãe, tem a ver honrar a progenitude, a origem das coisas.
E isso, o originador inicial, aquele que tudo pode criar e tudo pode refazer. Parece ser claro que existe aqui uma relação direta entre a busca da vontade de Deus e a prolongação da legitimidade. Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele faz o resumo do percurso do cristão. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor te pede a ti, senão que pratiques justiça, ames a beneficência. E qual é a última parte? E que andes humildemente com o teu Deus. Esta é a grande lei que define todo o governo e o desígnio de Deus. Em Mateus, Jesus vai dizer, vocês conhecem-no de cor, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em conclusão, parece tão simples e tão fácil, mas a tua e a minha experiência, a experiência de todos nós, é que existem dificuldades na endurance. Não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de endurance, é como uma maratona. Uma semana de oração é um marco importante de encorajamento. É uma espécie de posto de reabastecimento. Mas o mais importante é se tu vais dar seguimento a essa busca do sentido e de Deus na tua vida. Tu e eu precisamos disso. Precisamos de momentos como este. A mesma coisa se passa com uma Santa Ceia. Nós precisamos de refazer o ponto de situação, precisamos de avaliar, precisamos de tomar e reforçar as nossas decisões. Mas e depois? O versículo 15 do capítulo 3 diz-nos assim: E acordou-se Salomão, e eis que era um sonho. E veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Eu gosto do humor bíblico. Às vezes é difícil de perceber. Pois, mas afinal tudo isto era um sonho. Olha, acordei e tudo continua na mesma. Na azáfama da vida, é mais um dia que se encadeia de um ou noutro. Sim, mas se vocês lerem o texto com atenção, não é assim. E tu é que sabes o que queres fazer desta semana de oração. Se tudo continua na mesma, ou se queres fazer dela um verdadeiro marco do teu reconhecimento e compromisso com o Senhor. Se tu pões a tua vida espiritual em cima de um pregador, pobre de ti e pobre de mim. Salomão, ele acordou, viu que era um sonho, mas identificou a voz de Deus e agiu. Estão a ver? Mesmo saiu daquele coma espiritual em que se encontrava, mais a pensar na subsistência do seu reino, a eliminar um e outro que lhe podia fazer frente. O Senhor falou-me e eu tenho que agir em consequência. Repara como ele tratou em primeiro lugar da sua situação espiritual. Fez holocaustos, diz o texto. Mas depois, porque não fica unicamente por aí, ele foi viver com os outros. Diz o texto que ele foi viver em festa, que fez a festa com os outros seres humanos para afirmar a sua fé no meio dos outros. É uma espécie de banquete dos vencedores. Ele não se foi lamentar, Senhor, mas para isso eu ponho em risco aquilo, eu deixo a minha vida deste lado, eu fragilizo-me. Não. Ele começou a pensar naquilo que o Senhor tinha que tirar para que ele possa preencher esse vazio. Não. Agora a vida tinha sentido. A vida para Salomão tinha sentido. E por ter sentido, isso festeja-se. É precisamente isso que nós queremos fazer durante esta semana de oração. Sim, Eclesiastes fala-nos de vaidades, fala-nos de uma geração inconstante,
de uma geração desvalorizada. Como eu já tenho ouvido isto na voz de sociólogos e analistas destas últimas gerações. Mas a Bíblia fala-te, sobretudo, daquele que te ama, te quer bem e quer viver contigo. Daquele que te quer fazer participar do banquete dos vitoriosos.